Isaías capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filho dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade, dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Isaías capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-os a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso tu anunciei desde aquele tempo. Eu te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido. Olha para tudo isto, porventura não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias.
Apareceram agora, e não de há muito, e antes desse dia, delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado. Também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os seus grãos, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o, e levai-o até o fim da terra. Dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías capítulo 49. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse, Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel. Ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão.
e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome, nem sede, a calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece os guiará, e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que esses virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te a terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam, vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos esses vestirá como do ornamento, e dele te cingirão como noiva. Pois quanto aos teus lugares, desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás estreita demais para os moradores, e os que te devoravam estão longe de ti. Até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Dá-me espaço em que eu habite. E dirás contigo mesma: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e estéril, em exílio e repelida. Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha. Esses onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas ainda assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e salvarei os teus filhos. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação,
que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.